Nós buscamos enquanto ser humano? Nós buscamos segurança, nós buscamos conforto, nós buscamos saúde, nós buscamos amor. Não importa que lugar do planeta você vive, não importa se você é criança, se você é idoso, se você é adulto, solteiro, casado, qualquer um de nós buscamos estas coisas. Por quê? E quais são os sacrifícios que nós fazemos para ter essas coisas? Por que isso é tão importante para nós, especialmente para o ser humano, que somos seres sociais? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu queria trazer uma diferença que é extremamente importante para a gente refletir sobre esse tema, que é qualidade e quantidade. E se nós pensarmos no conforto, e nos estímulos que nós temos pela televisão, pelos jornais, pelas redes sociais, a gente está muito estimulado e muito focado na quantidade. Quantidade de likes, quantidade de postagem, quantidade de dinheiro, quantidade de carro, de casa, tudo é muito quantidade. Quantidade de comida, o tempo todo você acaba de comprar uma coisa e você já tem uma oferta de um outro produto similar, e aí você acaba de sair de uma loja de um produto que você queria comprar, e antes de você chegar na porta, você já sai pensando: nossa, eu preciso comprar aquilo ali agora. Ah, eu quero a outra versão daqui a um ano. Então essa quantidade em detrimento à qualidade, ela nos traz muito prejuízo. Prejuízo de que tipo? Prejuízo porque a gente está sempre instigado a buscar essa quantidade, a atender essa quantidade, e você começa a ficar parecendo aquela imagem do burro correndo atrás da cenoura. A cenoura está amarrada no burro da frente e você está correndo atrás e você nunca vai alcançar, porque quando você dá um passo, ele dá outro. E assim são as coisas que têm nos acontecido nesse mundo consumista, né? As ofertas são grandes, você não consegue acompanhar, você não consegue se satisfazer. Você pensa: o que eu preciso ter para eu ser feliz? E aí você pensa: eu quero ter um carro. Aí você consegue o carro e aí você já vem: mas eu preciso de uma casa. E aí você tem um carro, você tem uma casa, e quando você tem uma casa e você pensa: eu preciso de ter X reais no banco. Isso não tem fim. E esse não é o grande problema. O problema de você buscar galgar outros níveis, isso é muito estimulante, isso é muito bom. O problema é quando a gente está sempre ocupado buscando o próximo patamar e não usufrui daquele lugar que a gente ocupa no momento. Esse é o perigoso. E nós estamos ficando especialistas nisso. Sabe quando você dá um brinquedo para uma criança e em seguida você dá outro e ela nem curte aquele brinquedo? A gente não perde tempo em sentar para degustar um café, para degustar uma conversa. A gente está buscando seguidores que nos aplaudem, que nos dão likes, mas
aprofundar nas relações, fortalecer os vínculos com aquelas pessoas que nos importam, isso está ficando deixado de lado e isso traz muitos desdobramentos para as nossas vidas. A gente tem pesquisas que dizem sobre a curva da felicidade. O que é essa curva da felicidade? Vamos supor que você não tenha uma casa e aí você queira muito comprar uma casa. E aí você corre atrás, junta dinheiro, busca seu sonho e aí você consegue aquela casa. Continuando no exemplo que eu dei, aí você quer a casa e você fica muito motivado, muito feliz, a sua curva da felicidade sobe. E você não tem um carro, e aí você tem a casa, você tem o carro e a sua curva da felicidade continua subindo. E aí você diz, não, agora eu quero ter o dinheiro do banco. E aí você tem uma meta e você corre atrás desse dinheiro. E aí quando você começa a segunda casa, ao segundo carro, essa curva, ela já estabiliza, ela não continua se acendendo. O seu nível de satisfação, quando você adquire a segunda casa, ela já não é igual à felicidade que você teve na primeira. Quando você tem o seu segundo milhão, ele já não te traz tanta felicidade quanto o primeiro. É muito comum quando a gente pensa numa comida, né? Você compra lá uma fruta que você queria muito, ou um doce que você queria muito, aí você fala, isso tá bom demais, eu vou comer mais um. E aí você pega o segundo, não tem mais o sabor. É por conta dessa curva da felicidade. E depois de um determinado ponto, essa curva começa a descer. Ela não começa mais nem a te manter feliz. Por quê? Porque já começa a te dar preocupação. Onde eu vou guardar isso? Como eu vou guardar? Isso está melhorando? Isso não está melhorando? Como eu faço? E aí, ao invés de te trazer alegria, te gera ansiedade, te gera preocupação. E essa angústia que provoca por conta dessa crise, eu devia estar feliz, mas eu não estou me sentindo muito mais feliz, 10 vezes mais feliz do que eu agora que eu tenho 10 vezes mais. E isso gera uma crise existencial, porque o mundo está exigindo que para eu preencher o modelo de felicidade eu preciso ter muito mais. E à medida que eu consigo mais, eu me torno menos feliz do que antes. E como eu saio disso? Eu crio rotas de fuga. Eu não quero ver que eu estou evoluindo. Então eu vou, às vezes, para o álcool, às vezes para a depressão, às vezes para um exercício de forma exagerada, às vezes para muitas baladas, porque eu não quero ficar sozinho para pensar em mim. Eu não quero ficar pensando na minha vida, porque me dá tristeza, porque eu não sei o que eu faço com a minha vida. É por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa que atingiu um alto nível de fama, de patrimônio, doente, suicidando, porque elas não encontram em si um motivo forte o suficiente para correr atrás da vida, para viver a vida com intensidade, porque ela está muito treinada com o externo, muito treinada com o que o mundo exige. E nós, enquanto vida,
A gente tem muito pouco tempo nessa vida, nesse mundo. O nosso principal propósito de vida tem que ser alguém que faz diferença no mundo. Depois que eu me for, o que eu estou deixando? Como eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Como eu quero olhar para trás e ver a minha evolução? Em quais aspectos da vida? Para isso, que a gente precisa construir riqueza, impacto no mundo, influência no mundo, mas com a consistência de ser melhor para mim, ser melhor para o outro. E é por isso que a gente precisa fazer um esforço, porque conforto, a segurança de você estar tranquilo, de você estar bem, de você usufruir do seu tempo de vida, protegendo o seu corpo, protegendo as pessoas. É isso que importa. Isso que importa. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ia me preocupar com qual roupa, com qual carro? Não. Eu ia me preocupar com as relações que eu construí com as pessoas que eu amo, com o que eu fiz de bom no mundo. Pense nisso. Nessa semana, faça a sua análise. Veja como é que você tem buscado viver nesse mundo. E o que você pode fazer para que esse mundo seja melhor porque você participa dele. Pense nisso. Até!